Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo diário da Palavra de Deus. Somos gratos por Deus nos conceder mais este dia e este momento para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Também agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que compartilham e clicam no dedinho de joinha. Assim você estará compartilhando, porque o YouTube entenderá que o assunto, que o estudo, que o que está postado ali é relevante e disponibiliza para que outras pessoas tenham acesso. Então não deixe de clicar no dedinho de joinha e assim você também já estará participando do evangelismo, levar o evangelho a todo mundo. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo que estão acompanhando conosco. Mandamos um alô para a Tereza Lima Nascimento. Ela é de Capim Grosso, na Bahia. Lau Krugel é de Nova Mamoré, em Rondônia. Creuza e Evilásio são de Vilhena, também em Rondônia. Antônia Silva é de Bom Lugar, no Maranhão. Tânia Medeiros dos Santos é de Praia Grande, São Paulo. William Ayler Lourenço e a esposa Tânia Dam são de Laranja da Terra, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por nos conceder mais um dia de vida. Te agradecemos porque temos a oportunidade agora de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, seus familiares, abençoa aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os momentos que cada um vive, as necessidades que tem, mas nós te pedimos, Pai, que sejam fortalecidos na fé, que não desanimem, que perseverem e que nós possamos aguardar juntos o retorno do nosso Senhor Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. É muito bom podermos mais uma vez estar juntos. Agradecemos a vocês que estudam conosco, vocês que fazem os comentários, vocês que perguntam, têm alguma dúvida. E, segundo a misericórdia de Deus, nós procuramos esclarecer e explicar algumas questões que às vezes não estão entendendo. E pedimos a vocês que sempre também se lembrem de nós aqui nas suas orações. Precisamos de nos colocar nas mãos de Deus cada dia para que Ele nos ilumine, nos dê sabedoria, entendimento e que acima de tudo nós possamos viver isso que nós pregamos e não somente falar, mas viver, que as pessoas possam ver o Evangelho através da nossa vida. Estamos esta semana falando a respeito da adoração ao Criador e é um assunto que é muito importante para nós neste século que nós estamos vivendo, porque as pessoas estão se esquecendo de Deus. Muitas pessoas são membros de igreja, são cristãs, vão aos cultos, mas a vida que a pessoa vive não é uma vida de adoração ao Criador. É uma vida em que busca satisfazer os seus próprios desejos, seus próprios interesses. Vão à igreja apenas para cumprir um ritual, cumprir uma obrigação, para que os outros vejam que está ali na igreja, mas o coração está longe. Deus mesmo disse que este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que possamos ter o nosso coração voltado para Deus a cada dia da nossa vida, cada dia da semana. Tudo que nós fizermos esteja relacionado com a nossa adoração ao Criador. E ontem nós falamos que Deus é um Deus que está próximo. Deus, Ele não está longe de nós. Deus, Ele não nos criou, colocou aqui neste planeta e deixou a sua própria sorte. Não. Vocês se lembram que Deus todos os dias ia ao Jardim do Éden se encontrar com Adão e Eva. E depois que entrou o pecado, Deus não pôde mais estar ali fisicamente presente, mas Deus se faz presente através do seu cuidado por nós. Ele, segundo o profeta Isaías, no capítulo 57, verso 15, nos diz que Deus, Ele está com o contrito e abatido de espírito. Quando nós, irmãos, nos humilhamos diante de Deus, quando nós
reconhecemos que somos dependentes dele para tudo em nossa vida, ele está presente conosco, ao contrito de coração, mas também está com o abatido, aquele que está débil, fraco na fé, aquele que está pensando em desanimar. Deus está presente ali e quer dar a vitória sobre os problemas que está enfrentando. E nós aprendemos na palavra de Deus que o Evangelho, as boas novas de salvação, o juízo que Deus está realizando, Jesus está realizando nos céus, e também a criação, eles estão entrelaçados. E vejam que o apóstolo Paulo, ele nos diz em Romanos capítulo 8, no verso 1, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabemos que Jesus ele está no ministério do Santuário Celestial, lá no Santíssimo, realizando esta obra de julgamento, mas nós não precisamos temer. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É possível que muitos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, estão tendo seus problemas na vida espiritual, estão desanimados, estão envolvidos com algumas coisas que desagradam a Deus, mas é tempo ainda de nos voltarmos para Deus. Como nós já dissemos nessa série, a porta ela está aberta. João viu esta porta aberta. É a porta da graça de Deus estendida a cada ser humano. Então, hoje, se porventura você que está ouvindo está tendo uma vida espiritual um tanto quanto fria, longe do Senhor, está fazendo a sua própria vontade, volte-se para o Senhor. A porta da graça está aberta. Não olhe para os irmãos da igreja que vão te olhar assim, dizer assim, olha lá aquela pessoa, tá ali, fez isso, fez aquilo. É o nosso jeito, né? O ser humano é assim, só olha com um olhar de condenação. Mas Jesus, ele olha com um olhar de amor, de misericórdia, de perdão, com um olhar de graça. Ele quer nos dar a sua graça. Então, irmãos, vamos procurar nos achegar a Deus. Não vamos ficar pensando o que as pessoas vão falar de nós porque nós estamos novamente nos congregando. Não, vamos olhar para Jesus. Ele não nos condena, ele nos salva. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 3 e no verso 9, ele escreveu: e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Então, Deus, ele é o Criador de todas as coisas. E nós dissemos aqui, durante essa semana já no estudo, que quando nós lemos aqui Deus é o Criador, é o próprio Jesus, porque Jesus é Deus. Nós lemos para vocês em João capítulo 1, versos de 1 a 3, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus é o próprio Deus. E aqui Deus revela o seu plano a todo ser humano. Ele quer salvar o pecador. Este é o objetivo de Deus. É o evangelho eterno que o João viu, aquele primeiro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para proclamar a todas as nações, tribo, língua e povo. Quando nós lemos em Colossenses capítulo 1, versos 13 a 17, nos diz a Bíblia: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível, é o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Vejam, aqui confirma o que eu estou falando para vocês. Então, Jesus nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. E ele nos comprou para a liberdade, perdoou nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível e por meio dele todas as coisas foram criadas. Então Jesus é o agente criador. E ele está próximo de nós, como nós estudamos ontem aqui. Ele está do nosso lado. Nós precisamos crer e aceitar pela fé. Não pense que tudo aquilo que nós fazemos não está sendo visto. Nós podemos fazer o que nós queremos fazer. Não. Por quê? Porque Jesus ele está do nosso lado e ele está vendo todas as coisas. E quando lemos em Apocalipse, no capítulo 4 e no verso 11, nos diz assim: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber
glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Então, Jesus, mais uma vez aqui, é digno de toda a honra, glória e poder, porque ele criou todas as coisas. Somente Jesus, irmãos, é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós não deveremos de forma alguma prestar adoração ou culto a qualquer outra coisa a não ser a Deus, que criou e mantém todas as coisas. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versos 17 até o verso 19, o apóstolo Paulo escreveu: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça a todos que a recebem. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe a condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Então, Paulo fala aqui que por meio de Adão entrou o pecado no mundo e todos nós pecamos, somos pecadores por natureza. Mas por meio de um só homem, Jesus Cristo, entrou também o quê? A justiça. Jesus, ele veio para nos livrar da condenação da lei. Jesus, ele veio para nos dar liberdade, para servi-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo. E através de Jesus nós recebemos a vida eterna. Então não há nenhum outro meio pelo qual nós devamos ser salvos a não ser através de Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer que, mesmo tendo aceito a Jesus em nossa vida, tendo passado pelo batismo, tendo nome no livro da igreja, nós continuamos sendo pecadores, nós continuamos carecendo da graça de Deus. E somente pela graça, mediante a fé, é que nós seremos salvos. Então, o apóstolo Paulo, ele diz aqui que precisamos crer em Jesus, que é o Criador, que é o mantenedor e que é o autor da nossa fé e da nossa salvação, porque o mundo, as pessoas que não são cristãs, estão zombando da nossa fé. Vocês podem ver aí nos meios sociais, vocês podem ver através de notícias, através de cenas, que são exibidas em televisão, vocês podem ver que as pessoas estão zombando da nossa fé, zombando da nossa crença em Deus e da salvação em Jesus. Esse é o mundo que nós estamos vivendo e nós temos que ter muito cuidado. Mas, conforme diz aqui o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 1, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos fazer a nossa parte, vamos viver o cristianismo através da nossa vida, em tudo que fizermos, que as pessoas vejam o evangelho em nós, porque muitas pessoas não querem aceitar estudar a Bíblia, não querem receber um livro que está sendo dado a essa pessoa, mas pela nossa vida eles vão conhecer Jesus. E então, aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus, procurando fazer a vontade de Deus em suas vidas, estes não precisam temer o juízo, por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a consagrarmos a nossa vida a Ele cada dia, pedirmos perdão, suplicarmos o perdão, a misericórdia de Deus, pedirmos forças para vivermos essa fé que nós cremos na palavra de Deus e que, pela graça de Jesus, nós possamos estar muito em breve junto com Ele nos céus. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos, Jesus, Ele nos diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.